mais de 2 mil pontos no índice futuro, pessoal. E eu fiz um vídeo diferente. Se você quiser aprender tudo que foi analisado dentro da sala ao vivo com os meus alunos na última quinta-feira, fica até o final desse conteúdo para você não perder nenhum detalhe. Eu poderia muito bem aqui fazer um recap daquilo que foi comentado com o gráfico parado ao final do pregão, mas eu fiz uma maneira diferente. Eu recortei as principais análises, comentários, expectativas dentro da sala ao vivo. Fiz um compilado, né? Eu juntei essas leituras e deixei aí um vídeo de cerca de 14 minutos para vocês também entenderem como que é a dinâmica de uma pessoa que tem um método e se comporta, como deve se comportar dentro de um pregão ao vivo, né? Eu sempre falo todos os dias, né? A gente vai vir aqui para o mercado e a gente vai fazer a nossa parte. Então você vai ver nesse vídeo a seguir o que foi comentado antes do pregão abrir, os desenhos, as expectativas das movimentações do preço, e aí na sequência como que nós tomamos esses riscos, né? Foram duas compras, a primeira compra pagou pouco mais de 200 pontos, dando a condição de parcial pra gente, e depois um trade que já era esperado, vocês vão ver na sequência, que é esse trade aí da falha da mínima, né? Eu até comento em dado momento que ele parece contra-intuitivo, mas assista ao final, não perca nenhum detalhe, tá bom? E papel e caneta na mão para você aprender um conteúdo que certamente vai trazer muita clareza para você, né? Todo dia a gente faz a mesma coisa, então a gente analisa a estrutura do preço, faz a leitura do contexto, faz o mapeamento, né, as marcações das regiões, aí no momento que chega nessas regiões nós temos as confirmações técnicas, né? A questão da gestão do risco também, se aquele risco cabe no bolso, né? Se tratando de valor financeiro, de pontos, né? E a gente faz a execução e na sequência a gente vai gerenciar essa operação. Então nesse vídeo a seguir você vai ver todos esses recortes aí. E para fechar, né? Nesse dia, nessa quinta-feira, eu fiz ainda um fechamento ponderando toda a estrutura do funil do método L2. Como eu sempre digo, para cada momento do mercado há uma coisa a ser feita. E após você entrar numa operação, o teu foco deve ser em gerenciar esse trade. Todos esses detalhes e mais informações você acompanha nesse vídeo a seguir. Não esquece de curtir o vídeo aqui, deixar o teu comentário. E se você tiver dúvida também, deixa aqui abaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Então vamos lá. Pessoal, aqui tem uma faixa de gap e eu vou trabalhar comprado ainda nessa faixa de gap. Por que eu vou trabalhar comprado aqui? Porque, logicamente, um fechamento de gap pode preceder o quê? Pressão compradora ainda, tá? Ontem quase fechou, inclusive, tá bom? Tem topos anteriores, a gente consegue ver aqui também, esses topos anteriores aqui dá pra gente ficar atento, tá bom? E só que preste muita atenção porque ele quebrou a estrutura, né? Então fez a primeira quebra de estrutura, ó. Aqui era o fundo do 60. A gente não olha direto isso aqui no 5, no 2 minutos pra ver quando tem quebra, no 60 a mesma coisa, era o fundo mais alto, ele rompeu. Só que algumas das vezes, isso aqui pode ser um rompimento só para capturar liquidez, tá? E ele poder voltar para alta, tá? Um trap, pessoal, por mais que ele até possa deslanchar depois, um gap trap aqui, entrando no gap trap pelo 1, pelo 2 ou pelo 5, eu cato isso aqui, tá? Beleza? Eu cato isso aqui, porque eu posso visualizar uma barreira de preço, veja que teve aqui, ó, e ele conseguiu vencer inicialmente essa barreira de preço. Antes só tinha deixado pavio, naquela quarta-feira volátil, passou acima, pode armadilhar, chamar vendidos e aí fazer um movimento acelerando, tá? Então, inicialmente, eu vou trabalhar, por mais que seja meio que contra-intuitivo, trabalhar na compra nessa região, tá? Beleza? E para venda. Então, muita atenção aqui nesse momento, tá, pessoal? Podemos ter aqui, ó, em alguma dessas regiões vermelhas ou entre elas uma condição para continuidade da venda, tá? Caso contrário, a gente pode pegar um gap trap aqui embaixo, tá? O gap trap ou o trap encaixaria muito bem, tá bom? Que é visar a falha dessas mínimas no fechamento de gap, tá? Deixa eu colocar minha senha aqui, né? Vai que dá um tradezinho de abertura. Então, vou trabalhar nisso aqui, tá? Ou o gap trap aqui embaixo, né? Esse aqui é clássico, entendeu? Esse aqui é justamente o contra-intuitivo, né? Não, o mercado vai cair, ele puxa, né? Tá? Olha aqui, ó. Rompendo essa mínima aqui, ele ativou um pivô mais amplo, certo? E um topo mais relevante para a quebra pelo 5 seria isso aqui, né? Então, se ele abre com gap de alta e não der a condição para venda, e voltar para uma condição aqui, ó, de, por exemplo, um Fibo Gap, dá pra gente encarar até uma compra, tá? Então ele abre lá em cima, se der a condição para venda, até pega a venda tá bonita. Só que se ele vem para um Fibo Gap ou até um fechamento do gap, testar essa região de liquidez aqui, a gente considerando que ele quebrou a estrutura, o que a gente vai fazer? Dá para comprar, tá? Eu prefiro muito aqui embaixo que ele abra, tá? Ou que eu compre aqui, tá? Independente, se ele vir nas regiões vermelhas e encaixar uma micro quebra, algum detalhe adicional para vender, eu vendo. Caso contrário, aqui embaixo eu vou fazer uma compra de trap, tá? Mas essa região aqui tem uma POC que dá bem no fechamento do gap. E se a gente pegar, pessoal, aqui a Fibo, essa máxima com essa mínima, olha aqui, ó. No 7,6 já passou, agora vamos pegar toda essa extensão de onde ele marcou fundo ontem, ó. 7,6, fechamento do gap e POC. Então aqui, uma vez, se der um quinho do gatilho, eu tô com a roupa de ir. Agora, pra mim, partir pra dentro do índice, um quinho do gatilho uma vez, tá? Ele não fez essa quebra de estrutura? Não tá numa retração de 7,640 de uma perna menor da alta? Então ele fez a quebra de estrutura, ele pode estar vindo capturar a liquidez e seguir na alta. Ó, fica atento à vela do 5, tá? Tá bonito, ó. Virar a vela do 5 vai ser o gatilho, tá? Então, assim, só pra vocês entenderem, eu não busco gatilho, entendeu? Eu busco a região, entendeu? Daí chegou na região, aí o candle me interessa. Fora isso, eu posso ficar olhando, pode passar candle que for em região que não é interessante, que não vai fazer sentido pra mim, tá? 5 minutos do índice. Tem o gatilho na região, tá? 1 minuto pra fechar essa vela 5. Virou pro positivo, pessoal, né? Eu vou comprar nela. 130 de risco, a princípio, se ela virar pro positivo, ela vai ficar nos 150 ali, tá? Beleza? Uns 150 ali, tá? 150 de risco mais ou menos, tá? Eu cato ela, tá? Eu cato uma vez aí, assim, acima da vela 5. Se fosse pro índice falar assim, o que você quer, Vitão? Queria que ele viesse aqui, ó. Porque quanto mais próximo ao pé do dia anterior eu pegar, mais eu acredito que ele não vai trabalhar lá embaixo e já ter buscado a liquidez para poder subir, tá?
E tem mais liquidez para baixo. Se caso ele voltar e nos tirar dessa vela 5, eu voltaria a comprado mais uma vez, tá? Tá, então, ativado acima da vela 5, tá? Uma captura de liquidez linda, tá? Linda, 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 linda. Tá? Beleza? Ó, aqui teve a quebra, a micro quebra, ó. Fez até o pivôzinho, rompeu máxima. Se vir capturar a liquidez, fechou. Se não, stop aqui, tá? Beleza? É uma margem de risco porque tem liquidez aqui ainda, tá? Beleza? Fechou, pessoal? Vamos fazer o que nós fazemos todos os dias. É isso aqui, ó. Eu pego mínima com máxima, veio para romper máxima, ativou inflexão. A expectativa clara e factível de que possa romper a máxima e buscar o 61 da inflexão para cima. E aí a gente está falando em uma expectativa aí de pelo menos 900 pontos. Agora chegou a frase clássica de todo santo dia. Eu não sei se vai, mas se for, estarei lá. Poderíamos presumir uma falha de rompimento nessa mínima para ele voltar para essa região de liquidez aqui em cima, tá? Ah, uma coisa que eu falo também, pessoal, que é importante, você entrou no trade, eu não ficaria e não fico, né, olhando velinha de 1 minuto, 2 minutos, entendeu? Ai, mas olha aqui, ó, apresentou uma velinha pra. Não, entrou no trade 5 minutos, porque o teu gerenciamento é pelo 5. Ah, mas ele respeitou a mínima anterior, mas você já tá dentro do trade. A venda não caiu aqui no colo antes, tá? A região sim, mas a venda em si não. Então vamos trabalhar na perspectiva dessa compra. Aqui foi uma linda, ó, uma linda região de liquidez, tá? Ok? E se voltar aqui, a depender da condição, a gente poderia trabalhar de novo na compra, tá? A depender da condição. Dá pra puxar sim, tá? Rompeu o 8 e o 9 aí, só que eu não vou puxar, tá? Eu não vou apertar meu stop, porque às vezes na abertura do avista ele faz umas violinadas aí, tá? Quem quiser puxar abaixo do 10, puxa, eu não vou puxar, tá? Entrei na operação, livrei o risco, quero saber de mais nada. Se for, vai, se não for, aí eu vou me programar para uma outra operação. Só que como nós somos proativos, nós já sabemos que existe mais liquidez aqui, entendeu? Aqui tem mais liquidez, tá? Aqui tem mais liquidez. Isso é o que eu sei. Eu sei que o mercado vai lá? Não! Mas se for, eu sei o que vou fazer. É assim um trader profissional. Aí ele chama vendido na abertura do avista, ele sobe, cara. É sempre assim. Pessoal, se tiver uma condição adicional pra pegar de novo aí, eu pego, tá? Por enquanto que ele tá puxando forte aí, ó. Fico só de olho nele. 12 minutos pro mercado, ele pode até derreter o índice a partir daí. Mas assim, eu não fiz a venda aqui, onde era um ponto mapeado no pré-mercado nessa região aqui. Aí eu vou vender aqui. Ah, eu não faço isso não, entendeu? Ó, o preço tá numa região aqui, ó. Desse fundo aqui, ó, uns 50%, tá? Ó, o dolinha, deixa eu só qualificar ele aqui, tá? Ó, ele tá na região de liquidez, cara. Ele tá falando assim, vamos, Vitão, vamos uma vez aí, cara. Só que, quando eu pego esse contexto, por mais que ele quebrou a estrutura aqui, ó. Aonde que o abençoado tá, ó? Numa perspectiva de uma onda. Fechou aquele gap, faixinha verde aí, ó. Eu excluí a faixinha verde. Só se ele me der uma condição aí, uma falha na região pra mim sair uma vez comprado da. Lembra que eu falei no pré-mercado? O gap trap seria a melhor condição pra mim aqui. Porque ele já vem, já pega essa liquidez que tem aqui e a gente sobe comprado. O trap é válido, tá? Deixa eu ver o tamanho do stop. 195. Então, a gente tem uma tomada de decisão e um foco com base em cada momento do mercado, né? O que seria basicamente isso daqui? Então, antes do mercado iniciar, o que a gente precisa focar? E a gente faz isso, análise de contexto. Então a gente foca nisso, entendeu? A gente foca em o quê? Fazer todo o mapeamento técnico. Buscar todas as expectativas que o preço pode estar apresentando, né? Idealizar cenários, é isso que nós fazemos aqui, tá? E isso é feito através do quê? Isso aqui é feito através do quê? Isso é feito através, né? Então, definindo o contexto, a gente faz isso através do contexto macro e intermediário, tá? Então a gente está falando dos 60 minutos, semanal e diário. O mercado abriu, ok? A gente já vai ter analisado as potenciais regiões do dia anterior também pelos 5 minutos, mas a gente passa a considerar o quê? Que o mercado está apresentando para nós, que foi aquilo que eu mostrei para vocês ali. Né? Então, assim, se ele abre com gap de alta, eu posso sair vendido a depender da região. Se ele não abre com gap de alta, ou como abriu com gap de alta e veio fazer a busca por liquidez, nós compramos. Isso é o quê? O contexto intradiário, que está o quê? Dentro do dia. Intradiário é dentro do dia, entendeu? Então é nisso que eu preciso olhar. Ah, então teve toda aquela movimentação, e o que ele acabou fazendo depois? Ele acabou fazendo o trap da mínima lá embaixo. O que eu falo para vocês, eu falei antes do trade, né? Eu falei assim, eu não posso esperar o trap lá embaixo se ele já apresentar uma condição intermediária. Aí seria muito prepotência ou presunção da minha parte querer cravar que obrigatoriamente é lá. Tem dias que eu vou fazer isso. Eu vou optar por esperar um outro cenário, uma outra condição. Mas no caso de hoje, como já tinha quebra de estrutura, eu falei assim, por mais que eu ache que ele vai lá embaixo, eu não posso me dar o luxo de esperar ele lá embaixo, sendo que a condição já existe aí. Entendeu? A condição já existe aí. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar nela, tá? Nós vamos trabalhar nela, né? Tá? Ok, ó. Então aqui a compra no candle 4, né? Tá? Compra no candle 4 aqui, ó. E depois o trap, né? No pré-mercado eu já falei, trap com fechamento do gap anterior aqui que a gente tinha mapeado, a gente sai comprado dali. A gente sai comprado dali. No pré-mercado, então, já foi comentado, gap trap ou trap, né? Tá? Pode ver que pelo minuto, os sinais que teve aqui, né, os possíveis gatilhos, eu acabei passando todos. E aí entra um elemento importante. Mais um, né? Na hora de entrar no trade, a gente vai avaliar isso daí, né? Seja pelo 1, pelo 2, pelo 5, micro quebra, sem micro quebra, uma falha de pivô, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui, mas tem cerca de 4, infinidade não, né? Tem 4 pelo menos
que eu gosto bastante, né? Na hora de entrar no trade, você já tem que estar o quê, ó? Focado nisso aqui. Se já está na região, como estava aqui, próximo de acionar a possibilidade de entrada, você tem que fazer o quê? Quanto que é o risco? Você já tem que partir para cima, entendeu? O que eu falei no momento? Falei, pessoal, tem a oportunidade de trap, só que tem que ficar atento com esse risco. O risco tá alto, não dá para entrar com mão cheia, tá? Tem gente aqui que não reduz, tá? Eu tô falando para você ficar atento, tá? Cada um tem o seu gerenciamento de risco e sabe se tem que reduzir ou não, né? A partir do momento que você já tá dentro da operação, você não precisa pensar nisso. Isso aqui você pode até avaliar, né? O macro aqui, por exemplo, para ver as potenciais regiões que você pode fazer parcial, entendeu? Mas estando no trade, você já mapeou o alvo aqui, ó, que pode seguir, que era o quê? A máxima do dia e o primeiro alvo de inflexão, entendeu? Que não atingiu ainda, ok? E fora isso, você já fez a parcial, isso aqui vai se tornando o quê? Automático dentro da tua cabeça, é um mecanismo, entendeu? É sistemático, tá? O dia a dia aqui no mercado é sistemático. É o ser e somente ser. É saber entender o que depois que eu já estou dentro de uma operação, os alvos é rápido aí para você fazer o mapeamento. E depois disso, o que acontece? Condução de trade. Então toda a tua energia deve estar aqui, na condução do trade. Toda a tua energia deve estar aqui, ó. Acabou. Você só vai voltar reavaliar algo para entrar na operação, né? Após você ser o quê? Tirado da operação. Caso contrário, o teu foco é totalmente aqui. Não tem por que você ir pro 1 e pro 2 minutos. É condução, acabou. Você vai conduzir. Aqui, por exemplo, ó, se ele voltar a romper lá em cima, o que você tem que fazer? Se ele voltar a romper lá em cima, você vai fazer o quê? Você vai fazer a condução do trade, ó. Então você vai tirar o stop daqui e vai jogar aqui embaixo, ó. Tá? Então ele tem que fazer isso aqui, ó, romper máximo para trazer o stop aqui, certo? Vitão, mas e se ele voltar tudo? Aí eu volto a pergunta para você e eu falo para você, dentro do que eu ensino para você, qual uma das possibilidades que são técnicas interessantes para fazer nesse miolo, se ele voltar até lá embaixo? Eu aceito ele voltar. Só que ele vai voltar parte dos contratos, mas eu aceito, entendeu? Enquanto ele não tiver um fundo mais alto, eu não puxo, tá bom? Eu fiz uma parcial, fiz a segunda no 700, se ele voltar lá, eu alavanco a operação. Se ele tivesse no meio do caminho aqui, ó, uma correção no 5, aí eu teria puxado stop. Não tem, eu não vou puxar stop. Então quer dizer, Vitão, que você tá aí um terço da mão, se ele voltar, você vai perder? Não. Eu não tô olhando pra perda. Porque enquanto o trade está aberto, nada do que tá pagando é meu. Isso é libertador, entendeu? O que acontece na cabeça de vocês? Vocês olham um trade que tá pagando e vocês ficam olhando o dinheiro ali, ó. Você não precisa olhar o dinheiro, tá? Você pode operar sem olhar dinheiro, tá? Vai por mim, isso vai ajudar bastante. Aí você fica olhando, caramba, tá pagando milão, cara. Tá pagando milão, tá pagando milão. O que geralmente uma pessoa que não tem ainda um plano, não tem ainda uma mentalidade preparada, ela vai olhar para aquilo ali, ela vai falar o quê? Nossa, cara, eu não acredito, tava pagando 700. Mas eu não tô de olho no 700, entendeu? Porque eu entrei na operação e eu tô de olho no quê? Eu entendo que o risco é previsível e o retorno é potencial. Se o retorno é potencial, eu quero fazer a segunda parcial lá em cima. A segunda parcial, se a primeira foi no 1 para 1, a segunda parcial que começa a colocar dinheiro no meu bolso. Correto? É a segunda parcial. Se a primeira foi no 1 para 1, tá? Se a primeira foi nos 700 pontos, você já tá com um baita dinheiro no bolso. Entendeu? Então o meu foco tá nisso aqui. E aí vem outro ponto. Eu não tô falando, pessoal, que é certo ou errado deixar voltar parte dos contratos lá para baixo, ou às vezes até tirar você. Mas não pode acontecer de você sair com 700 pontos no trade se você tomou essa decisão, nessa máxima, e aí daqui a pouco você fazer o quê? Caramba, Vitão. Pô, foi lá no alvo, né, do 161, né? Você fez o mapeamento, Vitão, foi, porra, 2.200 pontos. Aí você vai ficar ali, ai, cara. Pô, saí com 700 pontos, cara. Saí com 700 pontos, pagou 2.200, cara. Você vai ficar chorando, tá? Não funciona assim, entendeu? Agora, o que é errado, o que é certo? Pra mim, o que é certo é, mesmo que volte e não tenha um fundo mais alto, eu não perdi dinheiro. Porque eu quero lá em cima. Eu quero 61.8 porque eu sei que paga. Eu quero 161.8 porque eu sei que pode pagar, entendeu? É isso. E o que eu ensino pra vocês? Faça a mesma coisa, seja com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis contratos, entendeu? Eu diria que a partir de 3 você consegue fazer. Por quê? Porque você tem a parcial do risco, você tem a parcial dos 600, 700 pontos, e o terceiro contrato é o que você vai deixar moer, tá? Você não sabe o que o mercado vai fazer. Mas isso que eu ensino vocês aqui, tenta trazer o quê? Tenta trazer não. Te coloca o quê? Dentro de um processo diário. Eu não sei o que o mercado vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer todos os dias. Eu venho para o mercado, eu defino as regiões, eu analiso o macro, eu analiso o contexto intermediário, eu analiso o contexto intradiário. Opa, me tirou do trade 1 do dia. Quem pegou a compra, o que vai fazer? O que você vai fazer? Opa, vamos ver outro trade. Ah, no pré-mercado, o que eu lembrei? Opa, no pré-mercado eu lembrei que eu tinha mapeado o quê? Antes das 9 horas da manhã? Opa, eu tinha mapeado o quê? O trap da mínima. Porque é uma região de liquidez. Então eu vou pagar um novo trade? Sim. Opa, mas 190 é caro, hein, Vitão? O que eu vou fazer? Eu vou entrar com 2 terços da mão. Meu plano de trade diz que quando passar de 150 pontos, eu posso entrar com 1 terço da mão. Opa, esse trade evoluiu? Não evoluiu. Deu stop? Eu vou fazer o que então? Eu vou fazer mais um trade? O que meu plano diz? Quais as minhas experiências aqui, somadas às instruções do Vitor,
O que elas entregam para mim? Novo trade, novo risco, micro quebra, adição, o que eu vou fazer? Nossa, pessoal, tem que ir pra consulta, meu Deus do céu, exatamente. Mas entenderam como funciona a dinâmica do dia a dia, pessoal? Entenderam como funciona a dinâmica? É assim que funciona, entendeu? É assim, pronto, acabou. Tá? Então eu só quero que ele rompa essa máxima aí, tá? Se fizer isso, pessoal, eu já vou ter o quê? Como cadenciar meu stop, entendeu? E aí, conforme ele for fazendo topos e fundos ascendentes, eu continuo gerenciando minha operação, tá bom? Esse recorte vai para a área de membros, tá? Assistam quantas vezes for necessário.